Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, graça e paz para você nessa quarta-feira, dia 7 de maio. Hoje Jesus vai nos falar, continuando do evangelho de ontem, que ele é o pão da vida. Vamos meditar então a liturgia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje, João, capítulo 6, versículo 35 a 40. Todo o evangelho de São João ele vai nos falar da presença de Jesus nos pães. E Jesus ele começa o evangelho, o que terminou ontem, começando hoje: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. E aquele que vem a mim e é por moção do Pai, por graça do Pai, ele não vai lançar fora. E ele vai dar vida e vida abundante, porque ele é o pão descido do céu. Então, todo esse evangelho de São João, há algo muito prático para nós, que beber e comer é uma necessidade diária de cada um de nós. Então Jesus, ele se faz esse alimento para nos dar vida abundante. O alimento natural nos dá vida ao nosso corpo. Jesus se faz como pão, palavra e Eucaristia, que nos alimenta para termos vida e vida abundante, não só fisicamente, mas sobretudo espiritualmente e assim divinamente. Porque Jesus, ele é a fonte da vida. Jesus é aquele que vai dar força para nós enfrentarmos as dificuldades diárias, os enfrentamentos da vida. Jesus é essa força que nos dá. Os desafios que a vida nos oferece, é ele que nos fortalece. Sem ele, nós facilmente somos derrotados, mas com ele nós superaremos. E por isso ele se faz presença e diz que ele é palavra e Eucaristia. Jesus está na palavra, ele é a palavra, o verbo de Deus, a palavra de Deus se fez carne e está no meio de nós. E ele, lá na derradeira quinta-feira, onde ele institui a Eucaristia, ele vai falar: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não fala que ele está próximo, ele não fala que ele está perto, ele fala que ele é o pão, ele fala que ele é o vinho, e ele fala que aquele pão e aquele vinho é o corpo e sangue dele. E isto acontece a nós no sacrifício da missa, quando nós recebemos o sacramento da comunhão. O sacrifício da missa não é um outro sacrifício, mas é a atualização do sacrifício de Cristo na cruz, e aonde também ele se dá no pão a cada um de nós. Então, quando nós recebemos a Eucaristia, nós recebemos o próprio Cristo, que não deixa de ser depois, não. Continua sempre ser Cristo presente na Eucaristia, para nos alimentar no nosso cotidiano. Nós, a igreja, nós, sobretudo, celebramos no domingo, recebemos esse alimento do pão dos céus para que a gente possa ter uma vida durante a semana, trabalhar, viver a nossa vida com a graça de Deus. Jesus, então, ele é que se dá a nós. Mas quem é que encontra Jesus? É o Espírito Santo que nos conduz. Se eu vou fazer uma oração, se eu vou na missa, se eu vou meditar a palavra de Deus, se eu vou ao encontro do irmão, eu preciso da graça do Espírito Santo. Porque se eu não for com a graça do Espírito Santo, vou viver esses momentos e vai passar. Mas se eu vou com a graça do Espírito Santo, eu vou receber o próprio Senhor e vou viver essa presença dele na minha vida. Então, meu irmão e minha irmã, hoje, quarta-feira, metade da semana, mas que você possa, todos os dias, todas as horas,
buscar o Senhor, sobretudo na missa. No sacrifício da missa e no sacramento da comunhão, nós recebemos o Senhor, porque Ele é o pão do céu. E se você foi buscar o Senhor em algum desses momentos, como eu falei, é como Jesus falou aqui. O Pai é que faz essa graça, essa moção a nós o procurarmos. E Jesus, aquele que o procura, Ele não vai lançar fora, mas vai dar vida e vida abundante, vida plena. Aqui e agora, como a gente sempre tem falado, e também a vida eterna, a vida depois. Que um dia, hoje nós nos alimentamos de Jesus eucarístico, Jesus presente na Eucaristia, sob o véu do mistério da fé. Mas um dia nós vamos estar nos alimentando não sobre o véu do mistério, mas face a face nós vamos estar alimentados e alimentando por Ele. Que assim Deus nos ajude, que assim Deus nos conduza nessa quarta-feira para vivenciar a presença do Senhor que caminha conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.